O título da mensagem de hoje é Uma Igreja Modelo. E referimos-nos à primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 2, quando ele escreve as seguintes palavras com relação à igreja sediada naquela cidade. Diz ele: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aqui um testemunho fabuloso dado pelo apóstolo Paulo sobre a igreja que estava em Tessalônica e então podemos denominar uma igreja modelo. Algumas informações sobre a igreja fundada por Paulo, que estava em Corinto, e fala a respeito da segunda vinda de Cristo e das qualificações que os crentes vinham esperando por ela. Uma fé operosa, Hebreus 11, versículo 1, Marcos 11, 23 a 24, Mateus 21 a 21, Romanos capítulo 1, versículo 17, Atos capítulo 3, versículo 16, um amor abnegado, um amor com renúncia, despreendimento. Foi assim que Deus nos amou, conforme João 3,16, que é do conhecimento de quase todos os leitores da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que Jesus nos amou. João 15, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. É assim que devemos amar. Pense no outro, promova a felicidade do outro, o outro feliz. O amor é a marca, a identidade do cristão, como Jesus declarou em João capítulo 13, versículos 34 a 35. Acompanhe a leitura dessa passagem bíblica que passamos a ler e que diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós também uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor é a dívida que nunca pagamos. Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10, vamos ler o que o escritor Paulo também deixa para nós como incentivo para essa forma de viver
harmoniosamente, amando-nos uns aos outros. Diz ele no capítulo 13, versículo 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor é o ponto de equilíbrio. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3 e versículo 14. Meu irmão, registre estes textos para que você possa pensar neles e pôr em execução essa qualificação que identifica uma igreja e pode identificar a sua igreja como membro que age nesse estilo, nessa forma como é recomendada aqui na Bíblia Sagrada. Colossenses capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vou ler o versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em o corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. O amor é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Romanos, capítulo 5 e versículo 5. Anote estes versículos para que você possa meditar neles e ter uma vida consentânea com aquilo que a Bíblia declara. Lemos então 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma firme esperança. Jesus é a nossa esperança. 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 1 e versículo 1. Vamos ler o que diz o texto bíblico. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, porque esta esperança é firme. Lendo Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, vamos encontrar porque esta razão, esta esperança é firme. Diz o escritor bíblico, para que por duas coisas imutáveis tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual nos temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. A esperança é a âncora do cristão, nessa esperança, na volta do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o dia nem a hora, não podemos marcar dia e horas. Foi o próprio Jesus quem declarou, daquele dia e hora ninguém sabe, mas o dia virá e logo devemos estar preparados para esse evento solene anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. E então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que já lemos, afirma que essa igreja de Tessalônica se tornou modelo, se tornou exemplo, e as razões estão nas suas qualidades
segundo o relato que fizemos também do versículo 3. Que tal, meu prezado irmão? A sua igreja tem essa qualificação? É uma igreja modelo? É uma igreja exemplo que está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo? A igreja face aos desafios de hoje. Texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 13. Vamos ler o que nos diz este livro, o último livro da Bíblia, que aponta aqui 7 igrejas na Ásia, cada qual com uma qualificação. E esta igreja aqui, então, a 5ª igreja da cidade de Sardo, recebeu uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que tristeza, não? Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Que diferença da igreja de Tessalonicenses. Igreja modelo, e aqui agora temos uma igreja que tem um nome de que vive e está morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui está, então, esse texto sobre igrejas que estão recebendo desafios nos dias de hoje. Apocalipse 3, versículos 1 a 13. E temos então aqui outra igreja, chamada Igreja de Filadélfia. No versículo 7, nós temos aqui a declaração, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei o seu nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Deus aceita a nossa alegria e está fazendo um desafio hoje para nós. Parafraseando o salmista, dizemos: rapazes e donzelas, idosos e crianças, louvem o nome do Senhor. Temos diante de nós uma carta que foi dirigida por Cristo a uma das suas igrejas e queremos crer que esta carta foi dirigida a esta igreja. Assim sendo, vejamos à luz do texto sagrado que o Senhor, o cabeça da igreja, tem a nos dizer nesta hora de tão grande significado. A dedicação de igreja, de Cristo à sua igreja. Foi Ele que a edificou. Mateus 16, versículo 18. E aqui então está dito que o Senhor Jesus é o edificador da sua igreja, conforme lemos nesse texto que passarei a ler. Diz o texto, Mateus 16, versículo 18. Está escrito o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele a conhece, conheço as tuas obras, como já lemos em várias passagens. Ele a guarda, ele a ama profundamente, como lemos em Apocalipse 3 e 9. Ele está presente com a sua igreja. Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler o que diz o Senhor Jesus nesta passagem, que não lemos ainda. Essa passagem nos diz o seguinte, 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa que Jesus Cristo faz para a sua igreja nos dias atuais. Fazei discípulos de todas as nações. E é a grande oportunidade que Cristo oferece à sua igreja. Deus tem colocado diante da igreja uma porta aberta. Quais são as portas abertas que Deus tem colocado diante de nós? Primeira, a pátria que temos é rica. Toma quase o continente inteiro. É abençoada, é livre e é aberta para Deus. Temos recursos que nunca houve antes, tais como de transporte, que podem nos levar ao outro lado do mundo no espaço de um dia. Nossos sistemas de comunicações, nos ligando a qualquer parte do mundo em questão de segundos. Segundo, a nossa época tem muitos privilégios que nunca houve antes, especialmente nos primeiros dias da igreja. Os apóstolos evangelizaram o mundo sem contar com o auxílio do avião, do trem, do automóvel, do asfalto, dos navios modernos que hoje temos, sem as facilidades da energia elétrica, máquina de escrever, computador, sem recursos econômicos, sem as suntuosas catedrais, sem o apoio dos governos. Terceiro, a fidelidade da igreja a Jesus Cristo. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. A Bíblia Sagrada é para nós a nossa única e infalível regra de fé e prática. Vou repetir, a Bíblia Sagrada é para nós a nossa única
e infalível regra de fé e prática. Foi escudado na palavra de Deus que Martinho Lutero, em 1517, proclamou o maior movimento da história, Reforma Protestante. Foi ensinando a Bíblia ao povo que João Calvino, em Genebra, lançou as bases do presbiterianismo. A Igreja de Cristo tem que ser fiel em guardar a palavra de Deus. Segundo, não negaste o meu nome. Isto tem sido verdade no testemunho da Igreja de Cristo, que se encontra nos países comunistas, por sua fidelidade em confessar o nome do Senhor. O poeta sacro cantou esta verdade, Hinos 363, para estes que confessam o seu nome, a despeito das consequências que estas possam trazer, Cristo fez uma gloriosa promessa que está em Mateus, capítulo 10 e versículo 32. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Diz o texto bíblico da seguinte forma: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. A igreja é chamada para ser fiel ao seu cabeça, ao seu Salvador e Senhor. Conclusão, Cristo conclui esta carta tão importante com estas 3 solenes lembretes, uma exortação, guarda o que tens, uma promessa gloriosa, qual venho sem demora, uma recompensa ao vencedor. Hoje somos convidados a seguir o exemplo deixado por esta comunidade, para que sejamos fiéis àquele que nos chamou, confessando em todos os lugares o seu santo nome, ser membro da igreja, conforme Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, onde nós lemos o seguinte, Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, diz o texto bíblico: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas uma pergunta é feita: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Felizes, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, as suas palavras até os confins do mundo. Aí está, meus irmãos. Ser membro é testemunho. Tornar-se membro da igreja é um testemunho público da fé em Jesus Cristo e do compromisso com Ele. É não envergonhar-se de Jesus Cristo diante dos homens, para que o Senhor não se vergonhe diante de nós, diante do Pai. É um testemunho da crença que temos no Pai e no Filho. É estar ligado no céu, é estar em comunhão com o povo de Deus e com o Senhor.
Ser membro é necessidade, é nosso dever e privilégio congregarmos com a família da fé, os resgatados do Senhor, como diz Hebreus 10, 25. Quero ler este texto porque é de importância nós conhecermos de cor esse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte, o texto bíblico: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, que pena, alguns têm esse costume, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai se aproximando aquele dia. Versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, mas não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da nova aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo, e horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Que jamais ocorra isso com qualquer dos nossos ouvintes. Não fomos criados por Deus para o isolamento, o individualismo. Fazer parte do meio, do grupo, é uma necessidade do ser humano. Salmo 133. Quem é que poderia recitar de cor este salmo? Parece que todos conhecem de cor. E é um salmo repetitivo frequentemente nas igrejas. Mas como pode ser que alguém não se lembre? Está aqui no Salmo 133, essa palavra: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla do seu vestido, como orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que tal, irmão? É a forma como estamos vivendo em nossas igrejas. Ser membro é privilégio. Como membros da igreja, na qualidade de comungantes, passamos a fazer parte dos meios da graça. Comungante significa sermos participantes da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, como diz o texto bíblico em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Como membros da igreja, temos oportunidade de exercer os dons que o Pai nos concedeu para a edificação do corpo de Cristo. Sem sombra de dúvida, a igreja é o corpo de Cristo, e fazer parte delas constitui-se o maior privilégio. Nem todos que estão na igreja são de fato de Cristo, mas os que são de Cristo estão na igreja. Conclusão: ser membro da igreja de Cristo, que inaudito, que rico privilégio. Caso você não tenha tomado essa decisão, meu prezado ouvinte, faça-o quanto antes. Não seja apenas um ouvinte. Seja membro da igreja, seja pessoa que tem prazer, alegria, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Você sente a alegria de estar presente na casa de Deus?